talvez o fato do seu conteúdo não tá funcionando não é problema do conteúdo. Isso porque quando a gente pensa em postar para conseguir mais de alguma coisa, falando aqui principalmente de posicionamento no profissional, a gente acha que a gente vai postar, as pessoas vão gostar, vão começar a seguir a gente, vão mandar uma mensagem, seja no WhatsApp, seja na DM ou no lugar onde você colocar ali no link da bio para elas entrarem em contato, e aí você vai vender muito mais, porque venda é um processo simples e a partir do momento que elas se identificaram com o seu conteúdo, tudo vai dar certo. E é aí que tá o erro, porque não é assim que acontece, principalmente hoje, porque a internet mudou total e completamente do que ela era alguns anos atrás, e aí talvez o seu conteúdo esteja funcionando, mas você não tem resultado, não por conta do conteúdo, mas por conta de um monte de coisinha que você não tá pensando. Então, vamos falar um pouquinho mais disso, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Lia, fundadora da Conteúdo e Tal, e o nosso grande objetivo aqui é te ajudar a produzir conteúdo profissional, ter mais relevância, ter mais destaque no digital, para que você possa ter uma vida mais tranquila, mas principalmente conseguir trabalhar cobrando o valor justo, tendo clientes legais e tendo bastante fluxo de clientes. Somos uma assessoria de marketing ou agência boutique, o que você preferir, e aí a gente faz todo esse processo de estratégia de comunicação, a gente acompanha negócios por meio das mentorias e faz gestão de tráfego pago também. E aí, toda quinta-feira, a gente tá aqui postando vídeo no YouTube pra te ajudar de alguma forma, seja te dando algumas informações sobre tráfego pago, dicas sobre posicionamento, dicas sobre conteúdo, e hoje eu queria falar pra você sobre isso, né, sobre a gente entender que talvez a culpa do negócio não tá dando certo não é do conteúdo. Antes de mais nada, e se você gostar desse tipo de coisa, se inscreve aqui no nosso canal, porque toda quinta-feira, como eu falei, a gente tem conteúdo novo aqui. E é sempre muito importante pra gente que você esteja inscrito aqui, porque dá aquele gás pra gente continuar produzindo e quem sabe dobrar pra 2 vídeos por semana. Vamos ver os próximos capítulos. Mas então, vamos falar um pouco mais de conteúdo. O conteúdo, ele funciona muito pra quê? Pra atrair atenção pra gente. Então, considere assim você, né? Você tá ali vivendo com uma conta zerada no Instagram. Você não segue ninguém, ninguém te segue, você não tem nenhum conteúdo. A função do conteúdo é justamente atingir as pessoas que você quer com a mensagem que você tem. E aí, claro, né? Você tem que fazer todo esse processo de entender quem você quer atingir, entender qual que é a sua mensagem. A gente tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, então te aconselho a ver um pouquinho mais disso depois. Mas o conteúdo que funciona, ele faz isso. Ele atrai a atenção das pessoas que você quer, trazendo a mensagem que você tem. E isso não necessariamente quer dizer que você vai ter muitas curtidas, por exemplo, ou que você vai ter muitas visualizações. Porque se você tem um posicionamento profissional, você não necessariamente tá postando pra ter esse alcance. Você tá postando pra ter resultado. E aí, o que acontece? A gente fica esperando que o conteúdo, ele tenha esse potencial milagroso, sabe? Ele consiga ter todo o alcance, toda a relevância possível. Só que a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Primeiro que quando você fala de alguma coisa técnica, as pessoas muitas vezes estão ali no Instagram, eu tô falando mais de Instagram, mas isso funciona para as outras redes também. Elas estão ali com um objetivo específico. E quando a gente fala de redes como o Instagram e o TikTok, elas geralmente estão ali para passar o tempo. Elas não necessariamente querem escutar alguém falando sobre a dor dela, sobre aquela questão que ela tem que resolver. Então, quando o algoritmo vai priorizar coisas, priorizar posts, muitas vezes ele não entrega. Então, aqui a gente já tem o primeiro problema. O problema não vai ser o seu conteúdo, vai ser realmente o algoritmo, porque o Instagram quer que a pessoa fique ali consumindo o conteúdo o tempo inteiro. Então, ao invés de te dar um post falando, sei lá, sobre uma coisa incômoda pra pessoa, sobre autoestima, digamos, se você é um psicólogo e aí tá falando sobre autoestima pra mulheres, ele vai priorizar o vídeo de gatinho ou o vídeo de culinária, que são uns dos mais assistidos aqui no Brasil, ao invés de colocar o seu vídeo de autoestima. Então, assim a gente tem que pensar em outras coisas. A gente tem que pensar em como que esse conteúdo vai chegar a essas outras pessoas. E aí entram, por exemplo, o tal do impulsionar no Instagram, entra o tráfego pago, entram essas postagens um pouco mais sérias, e você pode usar estratégias de Reels teste, você pode usar uma frequência em Reels mais rápida, sobre Reels um pouco mais descontraídos, falando ainda sobre o que você quer falar, mas um pouco mais descontraídos, para que as pessoas cheguem até o seu perfil, e aí junto com isso elas veem esses conteúdos um pouco mais densos. Então, você tá postando, o seu conteúdo tá bom, só que ele não vai alcançar mais pessoas. Então você precisa abraçar essas outras estratégias de alcance. Outra coisa que é importante a gente dizer: às vezes você tá postando e as pessoas estão gostando, elas estão até te seguindo, mas você acaba ignorando estratégias de social selling, que são feitas pra te aproximar das pessoas. Então nessa tentativa de, não quero ser invasivo, não quero incomodar, você acaba não entrando em contato com as pessoas e elas acabam não lembrando tanto de você, porque por mais que elas gostaram do seu conteúdo, é isso, né? Não criou-se um relacionamento ali. Elas só entraram ali, quando elas entram no seu perfil, quando elas te seguem, quando elas curtem algo, quando elas comentam, elas estão meio que levantando a mão, tipo, olha eu aqui, eu concordo com o que você tá falando, e aí você não aproveita essa oportunidade de interagir com elas. E isso também faz com que você tire o potencial do seu conteúdo, porque o conteúdo tá tendo
resultado, ele tá gerando um engajamento, mas você não tá ali criando as conexões com as pessoas. Então não dá pra culpar o conteúdo, você precisa pensar nessas estratégias de social selling, essas estratégias comerciais, de abordar as pessoas. E você pode, de fato, abordar com uma intenção de venda, então, desenvolver de uma forma legal, né? Pelo amor de Deus, a gente não quer mais gente chata, assim, empurrando coisas pra gente, como a gente vê todos os dias no Instagram. Mas assim, desoe, dá boas-vindas, faz uma pergunta. Talvez a pessoa não te responda, mas você tá ali, você tá criando esse espaço, não forçando ela a fazer nada, porque uma das coisas que o pessoal sempre fala, eu não quero falar com ninguém, assim, o pessoal vai achar que eu sou chato, que eu sou forçado. Sim, tem um jeito chato e forçado de fazer, mas se você tá dando boas-vindas, você também tá criando relacionamento. E aí a gente precisa tomar essa responsabilidade pra gente. Não é o conteúdo sozinho que vai fazer todo o processo. A gente precisa entrar em contato, a gente precisa falar, a gente precisa entender. Outro cenário aqui que eu quero trazer pra vocês. Não adianta a gente fazer conteúdo e a gente não ter um processo comercial. Ai, mas eu não... Enfim, eu sou um prestador de serviço, eu sou uma pessoa autônoma, eu não tenho processo comercial, isso não me interessa. Beleza, mas a partir do momento que você é responsável pelas pessoas, pelos seus novos clientes, e você não tem alguém colocando ali clientes pra você, aí você é responsável pelo seu processo comercial. Porque não adianta ter alguém ali que chega pelo seu conteúdo, que fala que quer saber mais, que entra em contato com você, e aí você não desenvolve a pessoa, você não responde a pessoa. Como é que a pessoa vai comprar de você, ou como é que você vai ter resultado com o seu conteúdo, se você não consegue desenvolver, não consegue escutar, não consegue entender o que a pessoa precisa? Aí também a gente não pode colocar a culpa toda no conteúdo, porque lembra, vamos voltar ao que eu falei lá no começo, o conteúdo, ele é o começo, ele é a relação, ele é essa ponte entre quem você quer atingir e o que você tem pra falar. Quando você fez isso, o conteúdo tomou a sua responsabilidade, ele chegou, ele fez sentido pra aquela pessoa e levou a sua mensagem. Agora, o resto tem outras responsabilidades que você precisa fazer. A pessoa entrou em contato com você, você precisa converter ela, você precisa entender o contexto dela, você não pode ser um chato que só quer tipo, toma aí o Pix e paga o meu serviço. Se você não explica. Ou você não pode esperar que todo o alcance do mundo chegue no seu post porque você é um alecrim dourado, porque infelizmente não é isso. E quanto melhor, assim, às vezes os posts são muito bons, mas eles não chegam nas pessoas. Aí a gente tem que entender esses outros contextos que eu já falei no tópico número 1. Agora, outra coisa também que é importante é muitas vezes o conteúdo precisa de ajuda. E precisa de ajuda além disso tudo que eu falei pra vocês. Você precisa ter uma ficha no Google Meu Negócio, por exemplo. Se fizer sentido pra você financeiramente, vale muito a pena rodar tráfego. Claro, contratando alguém que realmente sabe o que tá fazendo, e isso às vezes fica um pouco mais caro, ou até impulsionando, distribuindo seu conteúdo pra mais pessoas, pra fazer com que o negócio gire, porque sozinho é muito difícil de conseguir tudo que você precisa. Então, faz uma ficha no Google Meu Negócio, investe em tráfego pago, não precisa ser muito, mas vai colocando um dinheirinho ali pra fazer com que o conteúdo tenha um pouco mais de respiro e tenha um pouco mais de alcance. E lembra sempre daquele processo inicial que eu te disse. Entende qual que é a tua mensagem, entende pra quem que você quer falar, adapta, testa e toma o conteúdo como uma parte muito importante do seu trabalho. Não só o conteúdo, todos esses outros pontos ao redor, né? Todo esse universo. Mas toma isso como uma responsabilidade sua. Porque é muito fácil a gente falar que o post que a gente colocou não deu resultado. Só que você não pensou no post, você só postou. E hoje, postar por postar não funciona. Você pode fazer o quanto você quiser, pode postar 5 vezes por dia. Se você não pensar exatamente na mensagem, como aquilo vai chegar nas pessoas, não resolve. E é por isso que eu digo que talvez a gente precisa pensar de novo sobre conteúdo. A gente precisa mudar a nossa ideia sobre conteúdo. Porque não é assim, não é fácil, não é simples, ele não trabalha pra você, muito pelo contrário. Você tá usando o conteúdo pra divulgar o seu trabalho, então de alguma forma você tá trabalhando com ele, você precisa respeitar as características, as limitações e ter outras ferramentas pra fazer com que ele te ajude. Eu sei que esse vídeo é meio chato, assim, no sentido de, tem que fazer tanta coisa então, mas não pensa assim também. A gente precisa pensar nesse ecossistema, porque o posicionamento no profissional, fazer marketing de verdade não é tão fácil quanto as pessoas te falaram. Pega essas informações que eu te trouxe, vê o que adapta, o que faz sentido pro seu contexto e tenta entender. O seu conteúdo realmente não tá conectando? A sua mensagem não tá clara? Você não tá falando com o público certo? Você tá fazendo essas estratégias de social selling, falando com as pessoas? Você tá conseguindo impulsionar um pouco mais o seu conteúdo, seja pelo tráfego pago, seja por essas estratégias de Reels, seja por Reels Test? Você tá fazendo tudo isso? E aí, claro, se você tá fazendo tudo isso e não dá certo, aí a gente precisa analisar ponto por ponto, mas eu tenho certeza absoluta que se você pegar tudo isso que eu falei e colocar no seu contexto, você vai entender aonde que tá o erro. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que a culpa não é só do conteúdo e a gente precisa ter todo um sistema, todo um ecossistema pra fazer com que as coisas convertam e que o seu posicionamento profissional realmente te dê resultados. Mas lembra que não existe lugar melhor do que a internet pra estar hoje, pra divulgar o teu trabalho, pra divulgar o teu serviço. Fica aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu, lembra de se inscrever e na próxima quinta a gente tem mais um vídeo. Um beijo e até lá!